do nosso bispo João. Ele estava ministrando, trazendo a ministração da palavra do Senhor, e pude pegar um pouco ali daquele pão quentinho, e Deus tem colocado ele em nosso caminho, e eu creio que será de bênção para a nossa vida, né? Fico feliz de conhecer também um príncipe da casa do Senhor, este homem de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida e esta igreja maravilhosa que está aqui neste lugar, bem ornamentada, bem administrada, e vocês estão de parabéns. Deus, Ele fará grandes coisas, Ele continuará fazendo grandes coisas aqui neste lugar. Eu vim acompanhado da minha esposa, já foi apresentada, a irmã Adriele. Eu agradeço a ela a companhia, que quando ela pode, ela está conosco. Quando ela também não pode, ela não pode. Nós temos 2 filhos, um casal, a Tailane e o Isaac. É Isaac de Deus. Não puderam vir, mas em outro momento nós traremos também para adorar o nome do Senhor. Eu desejo perguntar quem ainda tem lenha para queimar nesta noite. Deus, Ele está aqui. E Deus já tem dado resposta para quem veio buscar. Deus, Ele é providência nesta noite. Deus, Ele quebra o arco dos fortes nesta noite. Deus, Ele está aqui dizendo a nós desde que chegamos: aquietai-vos, tirai-vos a ansiedade, aquietai-vos, porque o Senhor é Deus, porque Deus, Ele está no controle de tudo nesta noite. Você tem glória nesta noite, então exalta a este Deus. Foi me passado um tema, e o tema está proposto, e os irmãos locais já sabem que é uma série de ministrações baseada em uma pergunta muito relevante para os nossos dias. E quando nós estamos a iniciar esse tema, nós percebemos que há uma seriedade nesta pergunta. Que igreja, que tipo de igreja nós temos sido? É claro que quando falamos de igreja em um contexto geral, coletivo, mas nós fazemos a igreja. Cada um de nós seres humanos, fazemos e compomos essa igreja. Mas quando eu olho para este tema, meu evangelista, eu vejo que há uma seriedade muito grande. Uma pergunta que requer uma resposta, e uma resposta séria. Não estamos falando para o momento em que nós se dirigimos de uma forma pentecostal, mas de uma forma reflexiva, em que se traz uma reflexão de como estamos na atual situação. E essa situação se dá espiritual. E eu queria que você redobrasse a sua atenção. Deus tem me dado uma palavra e eu quero compartilhar nesta noite. Como nós já temos lido a respeito deste tema, que está inserido no texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. E nós vemos o contexto que fala a respeito de uma igreja, que traz relação de 7 igrejas da Ásia. E eu creio que os irmãos já têm ouvido falar dessas igrejas. Eu creio que já tem aqui passado irmãos pregadores, príncipe de Deus, que tenha trazido ministrações embasadas nas características dessas igrejas. Quando nós olhamos e adentro-me num contexto, nós olhamos as características
destas cartas, nós vamos observar que o Senhor Jesus direciona esta carta às igrejas que estão na Ásia, por intermédio da escrita de João, apóstolo que estava preso na ilha de Patmos. E os irmãos sabem um tanto quanto nós que o Senhor Jesus dirige ao apóstolo Paulo, direcionando para primeiramente ao anjo da igreja, isto é, o pastor, o líder principal de cada igreja. E a Bíblia vai dizer em cada carta, escreve ao anjo da igreja. E a primeira característica é que as cartas são dirigidas, principalmente dirigida ao anjo pastor. Segunda característica é que ela não é compunha por João, mas por Jesus. E isso fala da identificação de Jesus nas cartas. Quando nós vamos pegar a cartas e vamos ler, João está escrevendo, mas quem está, aleluia, dizendo e falando é o próprio Jesus. E em cada carta, o Senhor Jesus, ele se apresenta de uma forma sublime. Na igreja de Éfeso, ele diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Mas quando fala a igreja de Esmirna, ele diz estas coisas, diz o primeiro e o último, o que esteve morto e que está vivo. Observe que há uma característica que denota a identidade de Jesus. Não é João que está direcionando as palavras à igreja, mas é o próprio Jesus que está falando. Ora, a terceira característica é que traz um sentido rigoroso à onisciência de Jesus. Ora, quando Jesus trata as igrejas, Jesus ele diz: eu conheço as tuas obras. Ora, não são apenas as obras visíveis, não são apenas as obras notórias, mas as obras em que muitas das vezes é oculta. Muitas das vezes as obras que são, aleluia, feitas em oculto, mas Deus está falando e dizendo, Jesus está dizendo às igrejas: eu conheço as tuas obras. Aleluia. Ele vê o profundo e o escondido. Ele conhece aquele que está em trevas, porque com ele mora a luz. Então a característica, aleluia, que traz nas cartas é a onisciência de Jesus. Mas existe ainda uma quarta característica, é que em todas elas há um diagnóstico. Jesus está tratando com as igrejas, aleluia. Jesus está dizendo para as igrejas, aleluia, algumas coisas importantes, e aí traz exortações, Jesus traz censuras, Jesus muitas das vezes, ele traz, aleluia, uma repreensão, como nós vamos ver à frente. Mas essa é uma das características. E a quinta característica é que traz uma promessa ao que vencer. Ao que vencer. Jesus, ele ainda continua falando aos nossos corações. E ele está dizendo nesta noite: eu tenho aquele que vencer coroa. Eu tenho trono. Eu tenho nas minhas mãos, aleluia, o poder para fazer assentar comigo no meu trono. Quantos nesta noite estão entendendo esta palavra? Deus, ele te chamou para vencer. O Senhor Jesus está falando
E a cada uma Deus traz uma exortação, a cada uma Deus traz um diagnóstico, e algumas o Senhor censura. Mas quando olhamos para a carta de Laodiceia, quando nós observamos a carta de Laodiceia, existe uma característica peculiar. Existe uma característica que a diferencia de todas as outras. E por quê, irmão Jonathan? Porque o Senhor não traz, aleluia, nenhuma censura. O Senhor não traz nenhum ponto positivo daquela igreja. Mas o Senhor traz uma repreensão séria, aleluia, àquela igreja. E quando nós olhamos para a carta de Laodiceia, observando essas características e trazendo um contexto da sua cidade, os irmãos sabem que a cidade de Laodiceia, anteriormente chamada Diápolis ou Dióspoli, depois ela foi passada para Laodiceia como uma homenagem à mulher do rei Antíoco. E isso mostra a influência da realeza nas suas realizações. A igreja era conhecida como a igreja mais rica, a igreja que tinha de tudo e nada lhe faltava. É interessante quando nós olhamos para a característica, tendo como uns fatores que a igreja desfrutava da cidade. A cidade tinha um ponto, aleluia, estratégico. A cidade era famosa e desfrutava de uma rica economia. Isso porque tinha 4 fatores que influenciavam a sua localização. Ela sediava numa encruzilhada comercial, aonde facilitava o comércio, aonde facilitava os seus serviços bancários. Mas há também uma condição, a influência que ela tinha, que era de produzir serviços bancários, produtos de beleza e produtos oftalmológicos. Isso é colírios. E ainda uma, que ela produzia lãs negras brilhantes. A igreja de Laodiceia é tida como uma igreja rica. Era uma igreja economicamente farta de bens materiais, de bens, muitas das vezes, qual as outras igrejas não tinham. Jesus já tinha falado com a igreja mais pobre. Jesus tinha falado com a igreja mais fraca. Mas quando Jesus se direciona à igreja de Laodiceia, ele usa o cenário da sua própria região, da sua própria cidade, para tratar com aquela igreja. E se nós olharmos nos tempos de hoje, estamos vivendo um tempo de regalias. Estamos vivendo um tempo de comodismo. Estamos vivendo um tempo de formalismo. Estamos vivendo um tempo, aleluia, em que a igreja, existem igrejas ricas, materialmente falando, mas pobre da presença de Deus. Existem igrejas hoje, atualmente, ornamentadas. Existe até marketing para trazer as pessoas, e elas ficam lotadas, cheias, que não cabem mais pessoas, mas estão vazias da glória de Deus. Mas nesta noite, Deus ainda faz ecoar essa pergunta: aleluia. Que igreja você tem sido nessa atualidade? Essa carta poderíamos colocar
nós diante de Jesus. Jesus trata com a igreja de Laodiceia, usando as suas características comuns. E ele começa: estas coisas diz o amém. É a palavra final. E eu não sei quem vai pegar aqui nesta noite, mas a última palavra quem ainda dar é Deus. E ele começa, ele diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E ele mostra a sua onisciência, porque nada se esconde de Deus. Eu conheço as tuas obras. Mas aí vem a parte delicada, que você não é frio e que você não é quente. E agora Jesus confronta diretamente. E é interessante porque Jesus vai dizer essa expressão exatamente porque em Laodiceia não havia fontes de água, não havia fonte de água própria. E como as águas vinham até ela? Existiam duas cidades vizinhas, a quase 10 quilômetros. Era Colossos e a outra cidade. E elas faziam a exportação da água em aquedutos. Colossos levava água refrescante, enquanto Hierápolis levava águas quentes. Mas quando chegava a Laodiceia, a água se misturava e deixava a água morna, imprópria para tomar. Mas o que a palavra de Deus está falando é que existe um meio termo. Você não é frio e você não é quente. Você é morno. Você está em cima do muro. Você está no meio da indecisão. E é exatamente o que Jesus trata com a cidade. A igreja estava vivendo um momento em que ela era autossuficiente, não precisava das outras cidades, não precisava das outras igrejas, não precisava de Deus, ela estava rica. E por isso o Senhor chega e fala para ela: você não é quente, você não é frio, você é indeciso, você é formalista, mas eu quero tratar com você. Eu estou a ponto de vomitar-te. E essa é uma palavra dura, mas que é para a nossa atualidade. Jesus fala com ele, dizendo e confrontando a sua temperatura espiritual. Você não é frio nem é quente. A mornidão é o estado de indiferença. A igreja que já não se comove, que já não sente mais o peso da glória, nem a urgência da missão. A igreja de Laodiceia estava vivendo um momento em que achava estar, aleluia, suficientemente bem. Estava vivendo um momento de aparência. Nós estamos bem, nada nos falta. Nós estamos ricos. Nós temos agora, aleluia, a prosperidade. Mas no entanto, Laodiceia estava sendo vomitada por Jesus. Estou a ponto de vomitar-te. Mas é interessante porque Jesus, ele sempre dá uma oportunidade. O que nós vemos hoje é que muitos estão indo à igreja, mas já não vão ao altar. Sabem cantar, mas não sabem mais clamar. Estão presentes no templo, mas ausentes no Espírito. É hora de aquecer
E aqui eu trago o subtítulo para essa mensagem: é tempo de aquecer. Eu queria que você repetisse comigo, dizendo bem forte: é tempo de aquecer. Toca no teu irmão nesta noite e diga assim: te aquece. Te aquece. O Espírito Santo do Senhor está no nosso meio, nos dizendo: é tempo de aquecer. É tempo de aquecer. Não é tempo de ficarmos cocheando em nosso pensamento. Ele quer intimidade, Ele quer comunhão. Deus, Ele está neste lugar nos dizendo: oh, aleluia. O tempo de Laodiceia não é diferente de hoje. E aí o Senhor começa a dizer: você não é frio, você não é quente. Você diz: sou rico. Eu rico sou. Estou de bem de vida. A tradução que a minha diz. E não preciso de nada. É interessante porque viver na superficialidade, na formalidade, é você vir para o culto, é você chegar na igreja e você adora, ou melhor dizendo, você expressa uma adoração. E para quem vê, parece que você está tocando o céu com as mãos. Parece que você realmente está avivado, porque quando se fala, aleluia, em mornidade, que você era morno, não é que você está longe, é que muitas das vezes você está aqui dentro, mas você não sente o Espírito Santo de Deus. Não há um genuíno quebrantamento. Não há um genuíno arrependimento. É por isso que Jesus olha para a igreja de Laodiceia e diz: arrepende-te. Oh, Jesus está aqui neste lugar. Quando eu olhei para esse tema, eu disse: Senhor, dá-me uma palavra para a tua igreja. Porque nós, ainda que tenhamos intimidade com a leitura, ainda que tenhamos intimidades em falarmos, mas nós se preocupamos com aquilo que vem de Deus para a sua igreja. E não é eu que estou falando, a palavra do Senhor, ela nos orienta, ela nos exorta. E eu fico imaginando o tempo de Laodiceia. É um dos tempos que se vive nos dias de hoje. Existe igreja que diz: somos ricas, nada nos falta, mas estão sedentos da comunhão com o Espírito. Não há mais sinais. Não há mais prodígios. E alguém se pergunta por quê? Porque o que acontece é que a igreja está envolvida com performance, mas está sem transformação de vida. Está uma igreja de nome conhecido, mas sem a essência do Espírito Santo. Estão fazendo culto cheio de louvores, mas sem um verdadeiro quebrantamento. O Senhor, pela sua palavra, ela nos diz na nossa igreja: não seja autossuficiente aos seus próprios olhos, rica por fora e pobre por dentro. Que tipo de igreja tem sido você? A igreja de Laodiceia confiava nas suas aparências. Eles diziam: temos de tudo, mas Deus via outra realidade. E é interessante quando nós estamos escrevendo, meu amigo, que o Espírito Santo de Deus vai colocando em nossos corações
para depois nós expressarmos para a igreja. Você está entendendo nesta noite essa mensagem? Você está entendendo que o Espírito Santo de Deus está dizendo assim: eu não me conformo com você na superfície, eu não me conformo com você ainda aí na beirada. Eu te quero mais a fundo, eu te quero mais dentro. Eu quero te revelar segredos que ainda não foi revelado a ninguém. Eu quero te levar para outro nível. Eu quero te levar para outro estágio. Eu não quero você na superficialidade. Eu quero você lá dentro. Estamos vivendo um tempo de hipocrisia religiosa. Estamos vivendo um tempo em que a aparência é tudo, em que o externo é tudo. E a igreja de Laodiceia estava preocupada. Não estava preocupada, melhor dizendo. E hoje, nós temos templos modernos, luzes, microfones, seguidores. Eu não estou dizendo aqui que não é necessário, isso é necessário. Já pensou a gente aqui tudo cheio de vela? Ficava diferente, né? A luz está com Cristo. A igreja precisa de uma organização, de uma administração. Mas o que nós vemos é um estandarte de luzes. O que eu estou falando é coisas absurdas. E as igrejas estão chamando seguidores, mas onde está a chama que consome o pecado e exalta Cristo? A mensagem de Laodiceia que Jesus iria trazer, a mensagem que Jesus queria mostrar a Laodiceia era: você está vivendo errado. E a conscientização disso é que muitos estão desapercebidos. Muitos estão longe dessa realidade. Mas glória a Deus que nesta noite o Espírito do Senhor está aqui neste lugar e está nos despertando, está nos tocando. Jesus está te tocando aí nesta hora e dizendo: você precisa ser diferente, você precisa ser diferente no meio. E aí eu uso em contraposição à igreja primitiva. Em Atos 2 nós vemos a descida do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando estavam reunidos no mesmo lugar, a Bíblia diz que um som se ouviu como de um vento veemente e impetuoso. Aquela igreja não era conhecida nas redes sociais. Não tinha redes sociais. Aquela igreja não era rica de bens materiais. Era de casa em casa. Elas não tinham uma congregação ornamentada, mas ela tinha a presença do Espírito Santo. Aquela igreja não tinha um marketing para trazer mais ouvintes, para trazer mais pessoas, mas ela tinha um impacto da presença do Espírito Santo. Aquela igreja, ela fazia oração e o céu se movia, a terra estremecia. Deus enviava o anjo e abria as portas dos cárceres, das prisões. Oh, igreja, nesta noite, Deus, Ele quer fazer algo novo no nosso meio. Oh, Deus quer manifestar mais da sua presença. Mas estamos vivendo tanto na superfície, preocupado com tantas coisas, com o que vai acontecer, com o que vai vir, com o que vai vestir, com o que vai comer. Mas nesta noite, pela unção que está sobre mim do Espírito Santo, o Senhor fala a nós no nosso coração: ei, eu não quero muita coisa, mas eu quero comunhão, eu quero intimidade. Eu estou batendo na porta.
Deus está nesse lugar dizendo a crente: ei, eu não quero você preocupado e preocupada. Eu quero você comigo, na minha presença. Eu quero você mais juntinho de mim. Laodiceia estava distante. Laodiceia estava vivendo um momento de hipocrisia, de formalismo, de comodismo. Mas o Senhor falou. E o interessante é que, para a gente encerrar e fazermos uma oração aqui, é que a igreja de Atos 2 era simples, mas cheia do Espírito Santo. Eles tinham um fogo, mesmo sem a fama. A diferença é que eles esperavam o Espírito Santo. A igreja que espera o Espírito Santo estará aqui nesta noite. O Espírito Santo se move em nosso meio. Ele quer que você saia daqui incendiado pelo poder do Espírito Santo. Ele quer que você saia incendiado porque lá fora está frio, mas dentro de você arde uma chama. Dentro de você arde uma chama. Esta chama do Espírito Santo, ela não pode se apagar. Há uma chama dentro de você. A igreja do nosso dia corre o risco de se tornar Laodiceia 2.0. Rica em estrutura, pobre em glória, lotada de gente, vazia de Deus, relevante nas redes sociais, mas apagada do céu. Rica sou. E quantos de nós, muitas das vezes, estamos dessa forma? E muitos acham que estão bem porque estão bem estruturados. Mas Deus não unge estruturas. Ele enche corações famintos. Sem o Espírito são apenas religiosos bem equipados. E aí eu vou para o último tópico. É que interessante é que depois de tudo isso, o próprio Jesus dizendo: você é muito formalista. Você está muito rica, mas eu te adverto a comprar ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre veste branca para se vestir. E observe que Jesus falava em torno de tudo quantos eles achavam que eram importante e que estavam bem abastecidos. Eles tinham uma lã preta e brilhosa, mas Jesus disse: compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da tua Deus não fique evidente. Eles faziam colírios, um bálsamo para os olhos, mas Jesus diz: compre um verdadeiro colírio para ungir os vossos olhos, a fim de que você possa ver. Ei, Jesus repreende. Está aqui, versículo 19. Eu repreendo e disciplino aquele a quem amo. Mas o interessante é que depois de tudo, é que Jesus está do lado de fora da igreja. Não há uma sensibilidade para ouvir Jesus. Mas Jesus continua. E Jesus bate na porta do pecador.
Mas aqui Jesus está batendo na porta da igreja. Jesus está do lado de fora. E essa é a situação de muitas igrejas. É que dentro estão lotados de pessoas. E há louvores. E há ministrações da palavra. Mas Jesus continua do lado de fora. Eis que sou a porta e bato. Cristo está do lado de fora, batendo. Não a porta de um pecador apenas, mas da igreja. E a igreja de hoje precisa entender que Ele quer entrar de novo, não como convidado, mas como Senhor. E aqui eu coloquei uma pergunta para frisar. Você tem deixado Jesus bater ou já abriu a porta? Tem feito parte da igreja que ouve ou da igreja que ignora? E aí a consciência da gente traz essa reflexão. Fazemos parte da igreja de forma coletiva, mas individualmente como igreja, como templo, como estamos sendo. Ora, o Senhor falou dizendo a Filadélfia: eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra. Eu sei que você está se arrastando, mas eu sei que você está tentando também. E há aqui uma conscientização do Espírito Santo a nos dizermos que não é só na igreja, no templo onde vamos para adorar o Senhor, mas aonde nós chegarmos, no meio da nossa parentela. Eu vinha dizendo para mim no caminho, dizendo, essa palavra, eu sei que nós gostamos de modo pentecostal, mas o Senhor muitas das vezes Ele trata conosco e dizendo, sente porque eu quero conversar. E o Senhor estava dizendo, aquele que ouvir eu bater, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele, ele comigo. O Senhor estava dizendo, eu quero comunhão, eu quero intimidade. Eu não quero algo só de aparência, não. Jesus não deixa ninguém enganado. Jesus não engana, mas Jesus traz à tona. Se nesta noite você está se sentindo como que alguém está vivendo na superficialidade, se nesta noite você está vivendo como que está precisando de um avivamento. Abacuque, em um momento da sua oração, ele disse, aviva, ó Senhor, a tua obra nos meios dos anos. Jeremias dizendo em suas últimas palavras, no livro de Lamentações, ele disse-nos, faze-nos voltar como dantes. Não podemos mais viver de aparência. Não dá mais para ser crente de temperatura controlada. O mundo está gelado, mas o inferno está em fogo. E a igreja, e você, que temperatura você tem? É tempo de aquecer, é tempo de clamar, é tempo de deixar o Espírito Santo de Deus entrar. Fique de pé nesta noite. Fique de pé nesta noite. E eu não só falo de forma física, mas eu falo de forma espiritual nesta noite. Para crentes que chegou aqui, que
precisa de um posicionamento de Deus na tua vida. Eu vejo aqui adolescente, criança, jovem, irmãos e irmãs. E aqui está os nossos príncipes, o presbítero Leandro e o evangelista, nosso amado amigo aqui. Mas acima de nós há uma nuvem. E no nosso meio passeia o Espírito Santo de Deus, que trabalha diferente. Ele não trabalha com gelo, ele trabalha com fogo. Araia, cama, suribique, michodarai. Eu parece que estou vindo aqui nesta noite e o Senhor está dizendo: eu quero transformar a vida neste lugar. Eu quero que vidas saiam diferentes. Deus não quer você na superficialidade, meu filho. Deus não quer você, aleluia, na beirinha, meu irmão. Ei, jovem, você tem que ser um influente, não influenciado. Ei, irmã, aonde você está, Deus, Ele quer te fazer coluna. Ai, a camara, o show, e aqui me chorarai. Ele é pra comar, e a sorri, me chorai. Deus está nesse lugar e eu quero ministrar nesta noite. Pelo Espírito Santo de Deus, a tua vida vai sair daqui diferente. A tua vida vai sair daqui diferente. Fecha teus olhos aí nesta noite. Ei, uma coisa é você estar ligado no céu, outra coisa é você estar desconectado no céu. E você não pode fazer isso, porque aquilo que te distrai, ele te destrói. Aquilo que te distrai, te destrói. E nesta noite Deus está dizendo: não se distraia. Anabacama show, fique muito show. Relebra como anabacé. Xerebicou nanabasole bikimicho narabai. Ai, achole biconou anabasole bikimicho. Deleia como ouve anai, chore bikimicho daí. Relebra como nabacé. Deus está dizendo assim para alguém nesta noite: eu tenho ouvido você de madrugada, mas eu tenho dito assim a você nesta noite: você está na superficialidade. Porque muitas das vezes você deixa os teus pensamentos se voltarem para outro lado. E eu quero você 100%. Eu quero você completo. Eu não quero você. Ai, akama, chore, bicamachuna marai. Mas Deus está dizendo aqui nesta noite pela sua palavra: você não é Laodiceia. Você não é Laodiceia. Porque eu estou agora entrando dentro de você e estou avivando esta chama. Eu estou avivando dentro de você. E se nesta noite você ouve, aleluia, as minhas palavras, elas entram no teu ouvido, desce ao teu coração e fará efeito na tua vida. Eu não estou falando para uma igreja morta. Eu não estou falando para uma igreja que está inanimada, não. Ela está sendo animada, aleluia, avivada, revigorada. Aleluia. Porque Deus ainda conta com você. Sabe o que eu disse ainda? É porque muitos estão dizendo: mas Senhor, eu não tenho capacidade. Eu não tenho condição. Deus está dizendo: eu estou te dando condição nesta noite. Porque filho, filha, meu Espírito está sobre ti. Eu te ungi, eu te coloquei, eu te posicionei. Hoje eu estou dizendo a você, para você ter certeza: o meu Espírito está sobre você, assim como esteve sobre mim. Eu estou colocando sobre a tua vida uma poderosa unção. Aleluia. Não é uma unção para você ir, aleluia, para a África, para você ir às nações, mas é para você na tua casa, no teu bairro, na tua comunidade, ser um instrumento de Deus. Eita, isso aqui tem propósito. Isso aqui tem propósito e é coisa séria. Não estamos aqui para brincar, nem para falar alguma coisa como a história de Carol
nesta noite. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Ó Senhor, aviva-nos neste lugar. Existem aqui pessoas, Pai, que estão em seu pensamento entre um outro pensamento. E estão, Senhor Deus, tendo combatido, Senhor, as adversidades. E estão muitas das vezes sendo afligidos, levados a duvidar da sua fé, levados a duvidar do que o Senhor tem preparado. Muitos estão aqui, Senhor, estão aqui porque o Senhor trouxe. E se o Senhor fala no meu coração, aqui tem pessoas que estão frios, Senhor, e que estão, Senhor, de uma forma tão fria, que trazem tantas dúvidas, tantos medos. Mas o Senhor é aquele que encoraja. O Senhor é aquele que coloca de pé nesta noite, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor. Assim como foi nos dias anteriores, que o Senhor manifestou no teu Espírito Santo, Senhor, pelo teu poder da tua palavra. Eu ministro nesta noite sobre as vidas que estão aqui. Ó Senhor, levanta nesta noite, Senhor. Levanta aqueles que estão aqui prostrados. Levanta aqueles que estão aqui, Senhor, na beira do caminho. O Senhor o chamou, mas o Senhor está vendo a frieza que o inimigo tem colocado. Deus, nesta noite, aviva-nos, Senhor. Sopra teu vento mais uma vez, e que as vidas sejam avivadas. Sente Jesus aí te tocando e dizendo: eu conto com você. Sinto o Espírito Santo de Deus te atraindo. Sente Ele mexendo na tua estrutura. Nesta noite há um mover de Deus, do Espírito Santo, dizendo: tem muito ainda para você andar, tem muito ainda para você fazer, tem muito ainda para você viver. Você não vai morrer como alguém disse, você não vai morrer como o teu pensamento falou. Eu estou te dando vida, eu estou te dando saúde, eu estou te dando força. Eu tirarei os empecilhos, eu abrirei o mar, eu tirarei os pés que colocaram no caminho, e estabelecerei a minha presença contigo. Sinta Jesus nesta noite, sinta Ele perto de você, meu irmão. Sinta Ele nesta noite, porque Ele está enxugando tuas lágrimas, Ele está te fortalecendo e está dizendo: eu te avivo nesta noite, eu te avivo nesta noite. Sinta-se mais vivo pelo Espírito, sinta-se mais vivo pelo Espírito, porque Ele entra e Ele tira enfermidades, Ele sara as feridas, Ele sana os males emocionais. Nessa noite sinta o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Não ficará do mesmo jeito, não ficará da mesma forma. Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando? Ele está falando no íntimo de alguém que eu vejo aqui nesta noite e dizendo: sou eu mesmo. Sou eu mesmo que te trouxe a este lugar para te dizer assim a você: você não é alguém que alguém diz que você é, porque eu te conheço. As tuas dificuldades, as tuas limitações, as tuas falhas. Mas eu sei que mesmo assim com falhas, que mesmo você muitas vezes fraquejando,
Eu estou dizendo para você, nesse lugar eu te conheço. Eu conheço você por dentro. E eu coloquei dentro de você algo precioso. Eu coloquei algo de você, algo valioso, que alguém não enxerga. Mas eu estou dizendo para você, eu te conheço. E abre a tua boca nesta noite, porque Deus está manifestando dons desse lugar. E Deus quer te encher nesse lugar de dons. Dons para profetizar, dons para ministrar curas, dons para expulsar demônios, dons para trazer os perdidos à luz do Evangelho nesta noite. Existe uma nuvem de Deus, entra nesta nuvem. Entra nessa nuvem, nessa noite, porque essa noite ficará marcada na tua vida. Deus, Ele está dando sinal lá na tua casa. E eu profetizo nessa noite. Eu profetizo nessa noite, se você crê, o Senhor Jesus estar aqui, Ele pode entrar na tua casa nesta noite. E o problema que está lá na tua casa Deus me mostra nesta noite o problema de alguém que está passando. Escuta aqui nesta noite, eu já estou encerrando, já passamos da hora. Mas o Senhor está vendo nesta noite que há uma dificuldade na tua casa. Um problema que você tentou resolver e ainda não resolveu. E Deus está dizendo no meu coração, eu vou entrar lá como sinal. Ei, leva essa palavra nesta noite. Além de todas as outras que foi falada, eu vou entrar na tua casa e vai ser o meu sinal na tua vida. Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra? Ei, você crê nesta palavra? Então levanta a tua mão e adora o nome de Jesus nesta noite. Aplauda Jesus o mais forte que você puder. Sempre a Jesus, mistura com glória. Aleluia. Faça barulho de adorador nesta casa. Celebre a Jesus nesta noite. Fecha teus olhos. Vamos terminar este culto adorando a Ele, exaltando ao nome santo de Jesus que está aqui. Se você veio adorar, levante a sua mão para o céu e cante assim. Muitos me conhecem pelo nome. Grita isso. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Vai, igreja linda. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Canta pra Jesus. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acaba. Vai, igreja. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Ele quer. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Ele quer. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Abre teu Sou coração. o único que escolheu ficar. Sinta a presença dele tratando contigo nesta noite. Sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua. Joga a mão pra cima e canta. E se precisar,
Jesus. Ele está ministrando ao teu coração a vontade dele para a tua vida. Grita. Toca essa voz. Chama ele. Clama por ele. Ele quer se revelar para você. Ele quer mostrar a glória dele. Ele quer te encher do Espírito Santo dele. Chega de estar no raso. Chega de uma vida superficial. Chega de aparência. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Grita bem forte. Eu sou teu pai. É só chamar. Quem é filho fala com o papai. Eu sou teu pai. É só chamar. Vai. Eu sou teu pai. É só chamar. Ele tá aqui. Levante a voz, diga, eu sou teu pai. Eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou, levante a voz e diga. Eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. E não preciso de formalidade. Grita. Eu quero intimidade. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Ele quer. Eu quero intimidade. Glorifica ele. Aplauda Jesus. Se é para Jesus, capricha. Sacode a mão lá no terceiro andar. Mistura com os glória. Mistura com os aleluia. Mistura com línguas estranhas. Aleluia. Coisa boa, irmãos. É ouvir a voz de papai falando conosco. Quantos ouviram a voz de Deus falando? Glória a Deus. Glória a Deus, graças a Deus por esta noite, pela vida do auxiliar Jonas. Deus abençoe. Eu quero dizer que essas portas estão sempre abertas para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. Volte sempre. E acreditamos nós ser a primeira de muitas para a glória de Deus. Quem quer que Jonathan volte? Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe meu amigo evangelista Marina, toda a igreja, todos os visitantes. Que Deus seja louvado. Quero avisar para os irmãos que amanhã, às 15 horas, nós temos um compromisso aqui com o discipulado. Às 15 horas nós temos aula para o discipulado. Então você que está matriculado na classe de discipulado, esteja aqui às 15 horas em ponto, tá certo? Porque nós temos um cronograma e precisamos cumpri-lo para a glória de Deus. Domingo nós já retornamos para cá, debaixo da bênção de Deus, com o nosso culto de Santa Ceia. Na quinta-feira que vem, nós temos a nossa EBF, que é a Escola Bíblica de Férias, tá certo? Você está feliz que vai ter EBF, irmão? É de 0 a 100 anos. Se você se encontra aí nessa média aí, você está convidado a estar conosco. Será um dia muito especial, um dia de celebração, um dia também de ação social e um dia de evangelismo, né? Porque nós não só alcançamos as crianças locais, como também as crianças da comunidade, né, que estão ao redor da igreja, né? Então os irmãos mobilizem aí, convida a criançada, traz todo mundo para cá. Tia Fernanda já está no aquecimento, tá certo? Já está se preparando e eu tenho certeza que será uma tarde maravilhosa, um banquete espiritual na presença do Senhor. Vai ter comida do céu, vai ter comida da terra, vai ser bênção de Deus. Tem muita surpresa que a gente está preparando aí, tá certo? Tia Carol vai estar ministrando uma palavra de Deus.
Jack. É Jack? Você falar 5 vezes está batizado. Tem personagem, tem muita coisa boa, então não perde não. Convida os coleguinhos da escola, né? As crianças estão de férias, mas manda o zap, convida todo mundo, traz pra cá. Luísa já tá nos stories dela aí na rede social, aí convidando todo mundo. E eu tenho certeza que será bênção. Alexandre vai trazer a criançada ali na comunidade. Alexandre dá uma voltinha, ele traz uma corda de caranguejo, tá bem uns 50 assim. Vem embora, tudinho pra cá, em nome de Jesus, e eu tenho certeza que será de bênção para a glória de Deus. Então se envolva. Daqui para domingo a gente vai estar falando acerca do pessoal da equipe. A gente vai marcar uma reunião na quarta-feira para a gente poder dividir as tarefas, explicar como vai funcionar toda a liturgia do culto. Então os irmãos estejam atentos em nome de Jesus. Queria convidar a nossa irmã Gleice aqui à frente, nosso irmão Micael. Nós vamos orar por eles. Eles completaram idade nova por esses dias, né? Nova mesmo, né, Gleice? Nós vamos fazer uma oração. 15 anos, né, Gleice? 14, né? Deus abençoe nosso irmão Micael, né? Mãe e filho, veja. Fizeram idade no mesmo mês, né? E nós vamos orar pela vida dele com a evangelista Marina. Em seguida, eu queria ouvir uma oração pela primeira dama, né? Nossa irmã Andriele. Ela ora encerrando o trabalho e a gente dispensa a igreja com a bênção apostólica. Estenda a sua mão para cá e vamos orar em nome de Jesus. Saúde a todos com paz do Senhor. Amém. Para a meditação dos aniversariantes, né? Quero deixar a primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua eterna glória, depois de vocês padecer por um pouco, Ele mesmo vos fortificará, vos fortalecerá e vos confirmará. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai bendito, eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, abençoa a tua serva, o seu filho, nesta obra, Senhor, que o Senhor tem levantado de maneira embargada, Deus, esta mãe, este filho para esta obra. E eles precisam, Senhor, não somente de bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais, Senhor. Como tua graça, tua unção, tua força. Ó Senhor Jesus, a tua proteção divina. Senhor, reveste mãe e filho, Senhor, com o capacete da salvação, os lombos cingidos com a verdade, o escudo da fé, a coraça da justiça, os calçados com a preparação do evangelho da paz. Senhor, reveste com as tuas armaduras divinas, Senhor, mãe e filho, para esta obra. Por isso eu te agradeço, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, que estas vidas são tuas e vão prosperar na tua casa, para a glória do teu nome, agora e sempre. Amém. Vamos ouvir uma oração pela nossa irmã Andriele, em nome de Jesus. Amém? Quantos mais necessitam de oração? Em minha casa. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Agradeço a oportunidade que Deus nos deu de conhecer mais uma partícula do povo de Deus. Estou muito feliz e que Deus abençoe a todos. Vamos orar para que o Senhor nos leve em paz para o nosso lar. Assim oremos. Justo e soberano Deus, Pai da misericórdia, Senhor, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de juntos estar reunidos na tua presença, louvando, agradecendo ao teu nome, Senhor, ouvindo a tua palavra, que o Senhor continue nos ajudando, renovando as nossas forças, que possamos ir para o nosso lar na tua santa paz, nos calando a teu santo, nos ajudando em tudo, Pai, assim, a dependência. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga amém, meus irmãos. Tira a sua mão bem alta e receba a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas e doces consolações do Espírito Santo estejam derramados sobre as nossas vidas, não só hoje, mas que esteja para todo sempre. Toda a igreja diz. Nos despedimos dizendo: aplauda Jesus mais uma vez, bem forte nesta noite. Aperta a mão de pelo menos 2 crentes. Diga: foi bom você ter vindo nesta noite. Fale com seu irmão, fale com sua irmã. Nos ajude a recolher das cadeiras e vá debaixo da bênção em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.